Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro Lista de Quadros. Aqui a gente vai trazer várias listas culturais de livros, filmes, músicas ou qualquer ideia que a gente achar legal. E para começar, a gente vai fazer uma lista de 5 filmes ou séries com temática cristã pra gente pensar e refletir. Às vezes a gente quer ver uma coisa boba só para sentar e relaxar. Mas às vezes você não sente vontade de assistir algo profundo, algo que faz você querer conversar com alguém sobre. A ideia dessa lista é trazer filmes que vai fazer com que você sinta essa vontade. Número 5. Maria Madalena. Esse filme é de 2018, lançado pela Universal, e tem Joaquin Phoenix como Jesus. O filme acompanha a história de Maria Madalena e a visão dela acompanhando o ministério de Jesus. Só isso dá uma boa conversa, mostrando a revolução de Jesus de colocar mulheres no seu ministério. Is that what it feels like to be one with God? No one has ever asked me how it feels. E faz alguma justiça, porque historicamente a igreja falava que Maria Madalena era uma prostituta, e se você olhar na Bíblia, não mostra nada disso. Agora a grande ousadia do filme é sobre a traição de Judas. Como alguém que andou com Jesus trai ele por 30 moedas de prata? É uma boa questão, o que passava na cabeça de Judas? No filme, o autor mostra uma interpretação louca disso, que mostra um cunho pessoal de Judas, onde ele é mau, mas tem uma ideia por trás disso. Do ponto de vista bíblico é estranho, porque nós temos passagens que mostram o caráter perverso de Judas, mas ainda assim gera uma boa conversa sobre. Vale muito a pena assistir, é um filme que tem uma visão diferente, mas que gera boas conversas sobre. Número 4. Paulo, o Apóstolo de Cristo. Um filme também de 2018, lançado pela Sony, tem o Jim Caviezel como Lucas. Jim Caviezel é aquele cara que fez Jesus na Paixão de Cristo. I know you are suffering persecution. Faith is being tested. I know you question the way. But I've come to Rome to find Paul, to write his story, to bring hope, to bring light into this present darkness, and to remind us all how God changed a hateful man. Will change the history of the world. Eu gostei bastante do filme, apesar que eu gostaria de um filme sobre Paulo, falando das aventuras dele, das viagens, dos naufrágios. Neste filme não, esse filme mostra os últimos momentos de Paulo na prisão, enquanto Lucas escreve o livro de Atos. É um filme muito bacana. Agora a grande questão do filme é que ele ousa em falar o que era o espinho na carne de Paulo. O espinho na carne de Paulo é uma discussão antiga. O que é o espinho da carne? É uma doença? É um problema? É uma vontade? No filme ele traz uma interpretação profunda e muito interessante sobre o assunto. Vale muito a pena assistir. Número 3. Mãe, com Jennifer Lawrence e Javier Bardem, lançado em 2017 pela Paramount. I want to make a paradise. She redid all of it, every last detail, and she breathed life back into every room. Are you happy? I love you. Esse filme é horrível. Parece que um trator passou por cima de você. O enquadramento é claustrofóbico e você não entende o que está acontecendo. Até que você percebe que tudo, absolutamente tudo, é uma grande alegoria. Da criação, a terra, Deus, o homem, o pecado, o dilúvio, a queda, Jesus, o sacrifício, Apocalipse, um novo céu e uma nova terra. Você sai mal do filme, mas morre de vontade de conversar com alguém sobre o que acabou de ver. E se o que você entendeu é o que a pessoa entendeu, e aí você fica falando, não, mas isso significa isso, não, mas significa aquilo. Mano, é ruim, mas é bom. E vale muito a pena. Assiste sabendo disso. Número 2. A Cabana. Lançado em 2016, o filme é baseado e bastante fiel ao livro de William Paul Young. Após uma tragédia na família, um homem recebe uma carta de Deus pedindo para ele se encontrar com ele numa cabana. Ele vai e chegando lá, ele se encontra literalmente com a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Apareceu uma carta na caixa de correio, sem nenhum rastro na neve. Você não tá pensando em voltar lá? Eu tenho que fazer alguma coisa. Você sabe que isso não é uma boa ideia. É loucura, mas é só o que eu tenho. Na época, o livro fez polêmica por causa da maneira como ele retrata a Trindade. Deus é uma mulher negra. Mackenzie Ellen Phillips. Eu estava ansiosa por este dia. Eu conheço você? Não muito bem. Eu sinceramente acho essa discussão meio boba. Porque o próprio livro explica o porquê que isso acontece. Até porque a gente pode falar que Deus não é uma mulher negra, mas o que ele é?
Ele é um homem branco, de olhos azuis, com uma barba. É meio difícil falar como Deus teria ou não teria que aparecer. E no caso do livro, ele explica o porquê dessas coisas e é bastante interessante. Então eu acho essa discussão... Agora o grande ponto pra mim é o problema do mal. A questão é, a história, por mais interessante que seja, mostra de uma maneira correta como Deus age perante o mal? Será que a gente às vezes não tenta achar uma justificativa estranha pro justo sofrer? E como Deus vai lidar com esse sofrimento? Essa discussão sobre o problema do mal é incrível. Eu quero fazer uma série só sobre isso. Número 1. The Chosen. Feito por um financiamento coletivo da Angel Studios. É uma série maravilhosa para chorar, se encantar. Alright. Eu não vou falar muito porque vale a pena a gente fazer um episódio só sobre ela. A grande beleza tá na ousadia e na criatividade dos autores escreverem sobre as histórias das lacunas. Como Pedro era, como Mateus era, como João era. A carga sobre Jesus depois de ele atender várias pessoas, enquanto os discípulos discutem coisas bobas. Um episódio que me marcou foi o episódio do Sermão do Monte. Como Jesus planejou o sermão. Eu sempre tive a ideia que o ministério de Jesus era meio no improviso, que ele chegava e ia falando as coisas. Mas Mateus escreveu tudo isso de forma detalhada. Um Cristo que, como homem, também pensava no que ia falar. Discípulos que trabalhavam para organizar a multidão, apoiar o ministério, ajudar nas coisas ao redor. São visões que eu nunca tive. Vale muito a pena assistir e não só assistir, mas conversar com alguém sobre. That's all, folks. Comenta aqui um filme, uma série que fez você pensar bastante sobre e que você também quer indicar para nós. Curte, compartilha o vídeo com alguém, se inscreve e let's bora!